vamos lá, vamos ver o que pede na segunda tarefa. Criar uma interface chamada forma 2D que tem os métodos calcular área e calcular perímetro. Em seguida devem ser criadas 4 classes de figuras distintas: quadrado, retângulo, triângulo e círculo. Cada uma das classes deve implementar a interface forma 2D. Dica: a classe quadrado pode herdar de retângulo. Fórmulas para o cálculo da área do triângulo e área e perímetro do círculo no fim deste artigo. Então, primeiramente, o que a gente precisa fazer? Criar uma interface chamada forma 2D. Vamos fazer isso. Ctrl N. Já que a gente está utilizando a IDE, vamos aprender a utilizar os atalhos dessa IDE. Né? Ctrl N para dizer que é novo, beleza? Nova interface. E qual é o nome dessa interface? Forma 2D. Muito bem, o NetBeans cria para mim essa interface. Paga esses textos aqui, que para poder simplificar aqui no nosso exemplo, conselho que vocês abusem dos comentários, porque é importante para quem for ler seu código conseguir entender o que você quis dizer em um determinado trecho, tá bom? Então abuse dos comentários. O que forma 2D tem? Tem dois métodos: calcular área e calcular perímetro. Okay? Então eu vou declarar esses dois métodos como todos. E o que eles devem retornar? A área normalmente é um número real. Eu vou utilizar o double. Tá bom? Não precisa receber nenhum parâmetro. Muito bem. Essa é a definição da minha interface forma 2D. Interessante aqui é que no Java muitos de nós não sabemos, mas é possível utilizar a acentuação na definição de variáveis e de métodos e de classes. Então, se você vê por aí calcular área acentuado, calcular perímetro também acentuado, não vai estranhar. É possível no Java. Não me lembro a partir de que versão do Java ele permite isso, mas as versões mais atuais eu sei que permitem. Então, vou utilizar aqui só para mostrar para vocês que funciona de verdade. Em seguida, vamos criar 4 classes: retângulo, quadrado, triângulo e círculo. Vamos começar aqui pelo retângulo. Ctrl N, Java, nova classe Java. Nome da classe: retângulo. Perfeito. E essa classe deve utilizar a interface forma 2D. Ótimo. Já que ele vai implementar formas 2D, eu sou obrigado a implementar todos os métodos abstratos. Então está aqui os métodos abstratos. E já nós vamos ver como vão se comportar esses métodos. Primeiro, a gente precisa criar os atributos da classe retângulo. L1, L2. Tornei eles privados. Vou criar o construtor para essa classe, retângulo. Ótimo. Além disso, o que a gente precisa fazer também? Criar os seus gets e sets. Né? Como é que a gente faz isso? Clicar aqui com o botão direito. Alt, Insert é o atalho. Então, a gente pode muito bem lá no Alt, segurar o Alt, Insert, e dizer o que você quer gerar. Construtor, logger, getter e setter. Pronto, é isso que eu quero. Eu quero criar os get e set de todo mundo. Então, quando ele gera, pronto, aqui estamos. Né? Set do L1, set L1, get L1, set L2 e get L2. Perfeito. E o construtor está aqui embaixo. Vou colocar o construtor lá em cima. Caso a gente precise modificar alguma coisa, fica mais fácil de encontrar. Salvei. E agora, como vai se comportar o método calcular área? Bom, área do retângulo, muito fácil. Lado 1 vezes lado 2.
ok? E o perímetro? O perímetro é a soma dos lados da figura, ou seja, o comprimento da borda da figura. Do retângulo vai ser 2 vezes L1 mais 2 vezes L2. Agora vamos testar lá no nosso método principal. A gente instancia um objeto da classe retângulo. E vou dizer que L1 é 2 e o L2 é 4. Então é um retângulo que tem 2 de lado, 2 de altura, vamos supor, 4 de comprimento. Então qual será a área desse retângulo? Vamos calcular utilizando os métodos que foram implementados. Vou mostrar também do perímetro. Calcular a área e calcular o perímetro. Bom, a área deve ser 2 vezes 4, 8. Do perímetro deve ser 2 mais 4, 6, mais 2, 8, mais 4, 12. Então vamos executar o que acontece. 8 e 12. Perfeito. Em seguida, vamos criar a classe quadrado. Java, classe quadrado. Criar a classe quadrado, e essa classe ela vai herdar de retângulo. Precisa colocar implementos forma 2D. Bom, não precisa porque retângulo já implementa, né? Já implementa forma 2D. Então quadrado não vai precisar dizer que deve implementar forma 2D, vai ser redundante. No quadrado a gente sabe que o seu lado 2 é igual ao seu lado 1. Então basta criar um construtor dizendo que eu quero simplesmente L. E quando eu for fazer a chamada do super, quando eu for fazer a chamada do construtor do retângulo, eu vou fornecer L 2 vezes. Super L, L. Precisa criar private L? Não precisa, porque no retângulo eu já tenho L1 e L2. Nesse caso, L1 vai ser igual a L, L2 também vai ser igual a L. Feito isso, vamos testar lá no método principal. Em vez de retângulo, eu vou criar quadrado. De lado 2. Então vamos calcular a área do quadrado e o perímetro do quadrado. Bom, 2 vezes 2, 4. 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8. Perfeito. Bom, agora, o que mais que nós temos? Triângulo, círculo. Bom, como eu falei, as fórmulas que vocês vão precisar estão lá no fim do arquivo. Aqui, ó, área do triângulo, círculo, área e perímetro. Então, essa atividade 2 e atividade 3 vão ficar para vocês. Tá bom? O restante da atividade 2, que seria criar o triângulo e o círculo, e a atividade 3, que é fazer a mesma coisa, só que agora para uma forma 3D, utilizando calcular área e calcular volume. Bom, essa aí eu vou deixar para vocês, tá?